Infoca Entrevista. Olá, internauta do Infoca, estamos começando mais um Infoca Entrevista. Eu sou o Felipe Lima e tenho ao meu lado o companheiro Elias Melo. Olá, internauta, olá, Felipe. É um prazer participar mais uma vez do Infoca Entrevista. E recebemos hoje o vereador Silvânio Barbosa, do PSB, eleito nas últimas eleições municipais com 10.321 votos, o segundo mais votado. O vereador que ganhou evidência política como prefeito comunitário do bairro do Benedito Bentes. Vereador, seja muito bem-vindo. Já foi possível, vereador, desvincular a sua imagem de líder comunitário ao de vereador do município? Primeiro, saudar vocês do Infoco, saudar o Felipe, saudar o Elias, aos internautas. Olha, por mais que tentamos fazer isso desde quando fui eleito vereador, é porque não é só simplesmente desvincular, o problema é que está no sangue, corre nas veias. Às vezes até eu esqueço que estou vereador de Maceió e não coisa carrega a outra, e aí não é uma coisa que é uma roupa que você veste e que você tira, é algo que vem de dentro de você, então é algo natural. Então vai ser muito difícil desmistificar isso aí, tirar dentro da alma, do corpo do vereador Silvânio a força e a vontade de querer lutar pelos outros. Quais os projetos que o senhor tem lutado para conseguir aprovar na Câmara? Olha, nós conseguimos já algumas aprovações importantíssimas, falta só que essa lentidão do poder público, ela pare de existir e comece a agir, né? Por exemplo, alguns na área de saúde, que é caótico para os maceioenses, é ver um cidadão que sofre de doenças crônicas, que sofre de doenças e que precisa ter a medicação todo mês, ou cada 15 dias, ou toda semana, vive perambulando nos postos de saúde. Eu apresentei um projeto de lei para que todos os postos de saúde do município, através de um site do município, o site oficial do município, o município pudesse colocar toda a medicação disponível para o cidadão de medicamento SUS, aquilo que ele tem direito, né? É um medicamento que já é pago, é uma garantia que ele tem, mas, no entanto, ele vai no posto Benedito, não tem, vai na Serraria, não tem, vai no Jacintinho, não tem, vai no Pano Salgadinho, não tem. O que ele gasta de passagem, ele já teria comprado o remédio, sem falar no gasto emocional, e por conta disso agora tem uma lei municipal, que é de autoria do vereador Silvânio, que evita esse percalço, esse problema de posto imposto, né? Como também nós apresentamos agora outra lei para que as universidades particulares, principalmente, possam colocar nos cartazes expostos na secretaria que o aluno tem direito à primeira via do certificado ou da certidão gratuitamente. Embora é uma lei federal, as pessoas não tinham conhecimento, né? Então agora uma lei municipal vai fazer com que cada universidade coloque ali um cartaz informando. Agora, então, além disso, nós temos outros projetos de autoria do vereador, que foi o projeto do município, que eu fui relator, que a partir deste mês ainda os maceioenses não têm conhecimento, porque dificilmente se divulga isso. É a isenção a 61 mil pessoas, sobretudo das áreas mais carentes de Maceió, das grotas, o consumidor de energia, que consome menos energia e que todos eles, tanto da grota, como da Ponta Verde, como do Farol, como o empresário, pagavam o mesmo valor de TIP, de taxa de iluminação pública, que era, né, um valor que chega a R$ 7,99, quase R$ 8. O pobre e o rico. Podia o rico consumir R$ 2.000 de energia, pagava o mesmo preço que o pobre, que consome R$ 20 de energia. Então agora, com essa lei do município, da minha relatoria, o município está isentando 61 mil pessoas. Você vai pagar agora pela quantidade de quilowatts utilizado de energia, o consumo de energia. E o cidadão que consome menos vai ser isento desse pagamento. Então, no ano de 2013, o primeiro ano que eu entrei na Câmara, foram 410 processos em todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Maceió, em defesa do cidadão maceiense. Foram 277 requerimentos. As pessoas estão ouvindo, os internautas e que estão me vendo ou me ouvindo nesse exato momento, requerimento não tem força de lei. É apenas um sentimento de expressar a revolta do cidadão, a necessidade de reparar danos na rua, na escola, na porta, na creche, no posto de saúde. É uma reivindicação que o cidadão faz para a gente, que a gente transforma em requerimento. E nós tivemos 36 projetos de lei dada entrada na Câmara Municipal de Maceió, tudo no ano de 2013. Fui o vereador com o maior número de requerimentos, processo na Prefeitura e projeto de lei no primeiro ano de mandato. O senhor falou dos seus objetivos que já foram realizados nessa primeira metade do seu mandato. O que é que vem para o futuro, vereador? Olha, para o futuro, nós queremos que Maceió tenha os chamados túneis, para que o cidadão atravesse a Fernandes Lima, para que o cidadão atravesse a via, né, da Via Expressa, seja ela da Polícia Rodoviária Federal, da do Vale de Góes Monteiro, ao Farol, à Praça Centenário, seja ela pela Avenida Marcelo, Menino Marcelo, que dá no Corinthians, no Ernesto Maranhão, onde está tendo muitos acidentes ultimamente, que vai ainda pela Menino Marcelo, chegando pela Tribuna, né, o jornal Tribuna,
tribuna e que chegue a outros locais como o próprio Jacintinho. Porque nós entendemos que 2 mecanismos poderiam servir de mobilidade urbana para o cidadão. Um mecanismo seria as passarelas. As passarelas estão fora de moda. Eu estive viajando pelo Brasil, em São Paulo, nós tivemos em Mato Grosso, nós tivemos em outras regiões como Minas Gerais. Eles já estão utilizados em BH, já estão utilizando os chamados túneis de passagem para os pedestres. Isso é mobilidade urbana. Na Avenida do Benedito Bentes, por exemplo, nós estamos trabalhando muito para que a mobilidade urbana faça aquela via principal a partir do ano que vem, em janeiro, fevereiro, março, no Benedito Bentes, que é uma via que cometem constantemente acidentes seguidos de morte. Muitas pessoas são mutiladas, perde-se o braço, perde a mão, não perde a vida, mas fica mutilado pelaquela avenida. Isso é diariamente, é uma avenida pequena. E aí, com o projeto para o futuro, é uma avenida com ciclovia, ciclofaixa, com passarelas, são 3 passarelas, com elevador para portadores de deficiência, né? Como também nós pretendemos que a Avenida Eco Norte, que é aquela avenida para quem vem do Tabuleiro, pegando Benedito Bentes, chegue ao litoral norte, aqui na área de Jacarecica, pelo Benedito Bentes, uma avenida com toda a sinalização adequada. Da mesma forma que nós estamos cobrando para que o governo do estado conclua os 20% que falta da avenida chamada Ponte da Flamenguinha, que vai por dentro da usina Cachoeira, chegando em São Luís de Juquitude. Como também no futuro ainda nos reserva para Maceió a implementação de novas creches que o município tem que fazer. É para isso que a gente apresentou 19 emendas ao orçamento deste ano. Temos o PPA, que é o projeto plurianual do município, que vai até 2017, onde a parte da Via Expressa, aqueles conjuntos do tabuleiro que estão no barro, com o investimento do PAC, com um orçamento, inclusive, que foi do senador Benedito de Lira, com a discussão em Brasília, que é na ordem de 50 milhões de reais, que é o PAC 3, possam fazer, dentro de, no mais tardar 2 anos, todas aquelas ruas do aeroporto para o aeroporto para cá, Tabuleiro Novo, Tabuleiro do Pinto, Tabuleiro do Martins, Benedito Bentes, Graciliano, Antares, Cambuci, todas essas regiões, Serraria 2, que são mais de 1.500 ruas, que a população, que na prefeitura está como calçada, e a população vive pisando na lama e no verão sentindo, cheirando poeira, trazendo grandes problemas de saúde. São programas de governo federal, que o governo do município vem discutindo, que o PPA, o plano anual até 2017, trabalhou e discutiu com a comunidade, inclusive os vereadores participaram, eu participei, sobretudo com construções de praça, com construções de creche, com construções de quadras poliesportivas, para poder reduzir essa onda de violência, porque a violência que tem desfriado aí não é só a polícia, precisa trabalhar nessa questão futura. Silvânio, em uma entrevista o senhor disse que o seu mandato de vereador não está valendo de nada, que o senhor está se sentindo impotente. A que o senhor atribui? Eu atribuo isso ao poder público municipal, pela inércia deles, pela irresponsabilidade daqueles despreparados que assumem cargo público, pensando que assumir cargo público é só viver dos privilégios que o poder público oferece. Na verdade, quem oferece é a sociedade. Nós oferecemos, vocês me dão a condição de eu ter carro, celular, salário bom, para poder fazer o quê? Nada. Eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar. Eu me sinto, às vezes, vamos dizer assim, inerte diante de uma gestão que eu não tenho o poder de executar, mas tenho o poder de cobrar. A gente cobra. O cidadão que está lá na grota não tem um posto de saúde, não tem uma equipe do PSF, que é o Programa de Saúde da Família, extremamente necessário para cuidar da prevenção e não da consequência, porque é hoje que se faz em Maceió, é mais a consequência. Nós temos os agentes de endemias com um surto de dengue em Maceió, com várias doenças, ocasionadas também pela questão do lixo, pela questão do esgoto que não é tratado. Então, quando a gente solicita que uma lâmpada do poste, 3 seguidos estão apagados por mais de 6 meses, o cidadão desce no ponto de ônibus e é assaltado, né? O cidadão que trabalha, o cidadão que sai 4h30 da manhã e volta à noite cansado e ainda tem as suas coisas furtadas ou roubadas, a sua própria vida ameaçada, e a gente vê que uma lâmpada não pode ser feita rapidamente, então isso nos deixa assim, de mãos atadas. Por isso que às vezes eu sinto que o mandato de vereador não vale nada, porque eu achava que antes como prefeito comunitário era porque eu não tinha poder. Eu sou um iPad, eternamente um iPad, e o prefeito é o iPod, ele é que pode tudo e não faz nada. Por isso que às vezes eu me sinto inerte diante da inércia daqueles que têm condições de fazer, que não faz. Tem o poder da caneta e fica um jogando pro outro. Secretários irresponsáveis, omissos, sem compromisso. O compromisso é mesmo com o salário que eles ganham altíssimo todo mês e com a estrutura que nós oferecemos de conforto para eles. Vereador, a gente sabe da liderança que o senhor exerce no Benedito Bentes, sempre exerceu.
A gente queria saber quais as dificuldades que existem hoje no bairro. Olha, a maior dificuldade hoje é de transporte. Nós conseguimos, depois que a população no dia 20 for às ruas, naquela segunda-feira, né, que é assustadora ainda lembrar dela, porque eu não sou a favor de que se quebre nada, eu sou a favor do diálogo, a favor de conversar, não sou a favor de que feche rua, que impeça a pessoa de ir e vir, porque a Constituição dá o direito de ir e vir a todos. Mas tudo bem, ali foi a revolta de milhares de pessoas ao longo dos quase 30 anos, que o domínio, o monopólio da piedade, não tem piedade de ninguém, é só massacre, é só humilhação, só sacrifício, só, né, sofrimento para eles, para as idosas, para as mulheres gestantes, que são jogadas longe quando vão pegar um ônibus, e os outros que pulam, né, não só a catraca, mas pulam também pela janela para poder tentar entrar no ônibus, depois de passar quase 1h30 num ponto de ônibus para poder chegar. Então essa revolta ocasionou, dentro do Benedito Bentes, uma bomba que explodiu. E aí o prefeito, pela primeira vez, teve a coragem que não teve no passado, desde que ele assumiu o mandato. Aí agora, depois da inércia deles, né, depois da inércia da SMTT, o prefeito Rui teve a coragem, né, depois de muita pressão, de baixar um decreto, né, de determinar que a piedade não só mais manteria o domínio do Benedito Bentes, mas a Real Alagoas, a São Francisco e a Veleiro passariam também. Claro que pouquinhos, é trocar 6 por meia dúzia, mas já ajuda. Você já viu quebrando um monopólio de mais de 30 anos, que ninguém tinha coragem, porque até então o próprio prefeito atual dizia bem assim, não posso, porque o Ministério Público não deixa, porque a Justiça não deixa, porque... Mas não é poder, é querer. E ele, depois de pressão, fez. Então, prova que ninguém, nem Justiça nem Ministério Público, obrigou ele a nada. E ele não fez. Não vai botar lá 14 ônibus da Real Alagoas. Então, quebrou esse monopólio. O grande calo do Benedito Bentes chama-se transporte coletivo. Porque você inchou o Benedito Bentes, mandou gente de tudo quanto é canto do Benedito Bentes, não deram política de transporte, não deram política de saúde. É o outro calo do Benedito Bentes, é a saúde. Nós temos um mini pronto-socorro que não serve para nada. Vive fechado, sem médico, sem estrutura. Aí agora o governo do estado vai construir a UPA, vai passar para o município. Espero que dê estrutura, que dê condições, porque pelas pesquisas que eu tenho feito, as UPAs que estão funcionando por aí no estado afora, em outros estados brasileiros, não tem resolvido o problema de Maceió, o problema dos municípios. Então eu acho que a UPA do Benedito Bentes, eu não quero aqui me antecipar, mas eu quero aqui alertar que se não der estrutura humana e condições de trabalho, vai ser um mini pronto-socorro falido como é o do Benedito Bentes. Então, esses 3 pontos, transporte, saúde e educação, é um calo do Benedito Bentes. Nós temos mais de 10 mil crianças fora da escola no Benedito Bentes por conta de creches, para poder fazer o ensino, né, o ensino infantil. Nós não temos espaços físicos. Nós temos crianças em escola como a Benedita da Silva, com turmas de crianças de 6 anos, né, esperando desde o dia 20 de janeiro, quando começou o ano letivo no município de Maceió, esperando professores para estudar. Sala de aula tem, equipamento tem, mas não tem um professor. Então, a educação está fazendo o quê em Maceió? Nada. A gestão passada deixou orçamento para a construção de 20 creches em Maceió, das 25 no Benedito Bentes, 5 no Benedito, era para fazer um prazo de 90 dias, já passaram 6 meses, um ano todinho do ano passado, mais 6 meses desse ano, 1 ano e meio, né, e não concluíram as creches. Quando foi ontem, no Diário Oficial, o prefeito determinou mais um aditivo para a construtora e deu um prazo de mais 180 dias, mais 6 meses. Aí correu o risco de terminar 2014 e a escola, a creche não está pronta para o aluno entrar. Então, ou seja, mais um ano perdido. Transporte, saúde e educação é o calo principal no Benedito Bentes. Vereador, os habitantes do Benedito Bentes, eles vêm aumentando, como o senhor fala, das comunidades carentes que vêm do interior, que são desativadas outras comunidades. Há uma superpopularização do Benedito Bentes. Como esse problema pode ser resolvido? Olha, eu vou trocar o superpopulacional pelo inchaço. O inchaço populacional. O populacional seria se fosse preparado, planejado. O Benedito Bentes não foi planejado. Se você começar a ver a história política e existente do Benedito Bentes, surge em 84, quando inicia-se no governo Suruagi a construção de 4.284 casas. Ou seja, uma população de 20 mil habitantes, né, para 4.284 casas. 2 anos depois, isso em 84, constrói e inaugura em 86. 2 anos depois, em 88, já aumenta o Benedito Bentes. Vem o Benedito Bentes 2, com mais 2.024 casas. Você vai para quase 7 mil casas e vai para quase 30 mil habitantes. Aí você tinha, em 1996, 10 anos depois, uma população de 86 mil habitantes e nós tínhamos ali 96 ônibus. 29 anos depois, nós temos 200 mil habitantes, nós temos 36 conjuntos, nós temos 16 grotas e uma favela, que é lá no João Sampaio, com 480 barracos de lona de forma subhumana.
né? Então aí você tem 105 ônibus, incluindo 5 micro-ônibus nesses 105 ônibus. Peraí, como é que você dobra uma população mais que o dobro, né? Porque em 96, 10 anos depois eram 86 mil, 10 anos depois vai para, aí você dobra, vai para 200 mil habitantes e você passa de 96 ônibus para 105 ônibus. Mostra a ineficiência do poder público. Como solucionar tudo isso? É prático, não é simples. É preciso que haja vontade política. Aí você pega transporte. Vamos fazer o seguinte, aquela gaiola que tem no Benedito Bentes, com todo respeito a quem depende dela, porque nós somos a cobaia de Maceió. Em 1992, o então prefeito Ronaldo Lessa e o então secretário de transporte Júlio Cabral, hoje deputado, tiveram a boa intenção. Vamos criar um sistema integrado de ônibus Benedito Bentes pelo índice populacional, vamos adotar um mecanismo de integração que não integrou nada a lugar nenhum. Aí como se faria hoje? Você hoje pegaria o terminal do Benedito Bentes 1, deixaria só para o Benedito 1, João Sampaio, Nascente do Sol, Celi Loureiro, né? Denilma Bulhões, que é dentro do Benedito Bentes, veja que é um conjunto grande, criaria um outro terminal integrado no conjunto, né? Cidade Sorriso, para poder beneficiar os conjuntos Sorriso 2, Moacir Andrade, Selma Bandeira, Paulo Bandeira, Aquimarã, o conjunto Aprígio Vilela, que foi o que ocasionou tudo isso. Aí já teria 2 grandes terminais de ônibus, faria uma política integracional para integrar os conjuntos Carminha, 1º de Junho, Parque das Américas, Frei Damião, Geraldo Bulhão e Benício Mendes, e uma outra integração para integrar o Benedito Bentes 2 e Aguaxuma, que é dentro. Aí você teria 2 grandes terminais e teriam 3 sistemas de integrado e criaria um outro sistema próprio para os recantos. Recanto dos excluídos, que é o Recanto dos Sonhos, Recanto das Árvores, das Orquídeas, dos Parques, que são aqueles conjuntos com 12 mil pessoas à beira da pista quando você entra no Benedito Bentes, depois da Coca-Cola, que ali é excluído de tudo, não tem polícia, não tem iluminação, não tem limpeza, é um faz de conta que faz, que tem, mas nada tem. Então criaria um sistema próprio de administração no sentido de transporte, com ônibus, aumentaria a quantidade de ônibus e criaria um sistema próprio. Aí você daria sequência, fora do Benedito Bentes, lá no Tabuleiro, onde já tem um pequeno terminal integrado, que é no Colina, ampliaria aquele, faria mais um no centro da cidade e no Farol. Aí criaria a bilhetagem eletrônica. O que é a bilhetagem eletrônica? É o que acontece aqui em Aracaju, que acontece em Recife, que acontece no Ceará, que seria você ter direito a 1 hora rodar dentro de Maceió, dentro desse sistema integrado, com uma única passagem. Porque hoje eu saio do Benedito Bentes, aí chego no Salvador Lira, esqueci meus documentos, minha carteira, eu desço do ônibus, vou ter que pagar outra passagem. Para voltar para o Benedito, para voltar para o ônibus. Então, 3 passagem. Se você, dentro do sistema integrado de ônibus, com a bilhetagem eletrônica, em 1 hora de relógio, quiser ir para qualquer lugar de Maceió, com a mesma passagem. O problema é que você vai estar dando lucro nesse processo hoje atual para os empresários. E nesse processo que eu estou falando, você vai estar dando benefício para o cidadão. Então é muito mais prático você dar lucro ao empresário e prejudicar a sociedade. Na área da saúde, no Benedito Bentes, que é uma cidade, como faríamos? A gente sabe que o que superlota o HGE são os pequenos problemas, porque os postos de saúde funcionam até 1 hora da tarde, alguns até 5 horas da tarde, mas os postos não funcionam. É você colocar os postos para os pequenos exames clínicos laboratoriais, exame de sangue, exame de diabetes, você fazer exame de urina, de fezes, nos postos de saúde, dá a eles, né, a funcionabilidade até exatamente às 21 horas. Alguns postos você poderia fazer com saúde para o homem, porque o homem trabalha o dia todo, quando chega às 5 horas da tarde no trabalho de bicicleta, vai para casa, não tem mais onde fazer nenhum tipo de saúde. O homem está doente. O homem está com câncer de próstata, o homem está com um monte de verme, o homem está com um monte de problema, porque o homem não tem tempo para ir para o médico. Tem? Ele sai de casa às 4 horas da manhã. Então, criaria um mecanismo de saúde do homem para a noite. Ele chega em casa às 5 horas, toma um banho, 7 horas vai no médico. Isso, dentro do Benedito Bentes, você tem 7 unidades de saúde no Benedito Bentes. Mas juntando as 7 não serve para uma. Porque o que falta é um secretário de saúde que tenha a visão de colocar para funcionar o oftalmologista, que não tem nos postos de saúde. Você não tem uma seringa nos postos de saúde para tratar uma pessoa que tenha problema com dor de dente. Imagine restaurar o dente. Restaurar o dente hoje seria algo muito mais privilegioso. Não uma necessidade, que seria uma necessidade. Mas estou só dando exemplo do que nós teríamos como fazer. E dentro da educação, nós criaríamos de início no Benedito Bentes 2 polos de tempo integral. Criaria um no Benedito Bentes, no 1, onde a gente inclusive já tem 2 grandes escolas que o Estado está construindo, poderia fazer um convênio e nessas escolas fazer uma escola com tempo integral, mas com tempo integral não manter as crianças lá dentro desocupadas, sem fazer nada, só com o professor e o giz, não, né? Ou o professor e piloto, não. É colocar com toda a estrutura. Pois bem, internauta, chegamos ao fim da primeira parte do Enfoque Entrevista. Convido a você para ouvir a segunda parte do nosso programa.